Mais um ADCast com meus amigos Felipe e Gabriel, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Do escritório S8. É um prazer recebê-los aqui. Eu estou começando a gostar dessa brincadeira aí de entrevistar aí os profissionais. Bem legal. Sejam bem-vindos. Obrigado. Eu queria começar com vocês perguntando, Gabriel e Felipe, quem são vocês? Pessoalmente querem falando? saber. Sim, pessoalmente. Depois a gente fala profissionalmente. Olha, primeiro tenho a honra de ter um sócio que é meu padrinho de casamento, meu amigo. Temos 15 anos nesse casamento aí. Eu sou casado há 11 anos já. Nosso escritório esse ano faz 10 anos. Estamos aí há 15 para 16 anos na área. E apaixonado pelo que eu faço. E muito orgulhoso daquilo que a gente vem construindo com o tempo aí. E muito obrigado, antes de tudo. Queria começar falando isso, acabei esquecendo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela lembrança, é muito importante para a gente. Não, eu que agradeço. Não tem filhos ainda? Ainda não. Que ela não me ouça, que a cobrança é grande. A cobrança é grande. Bacana. E você? Meu nome é Felipe, meu sócio Gabriel, 10 anos juntos. E o que o Gabriel estava falando, apaixonado por arquitetura, e eu que falo para todo mundo, é a única coisa que eu sei fazer da vida. A minha sorte de tudo é ter um sócio e um amigo, padrinho de casamento. E é isso. Bacana. Casado, né? Casado. Carol. Não esqueça não, casado, amor. Boa. E onde tudo começou? Profissionalmente falando agora. Profissionalmente, eu tenho que começar há 16 anos atrás. Eu sou do interior, eu sou de Sorocaba, e eu mudei para São Paulo para fazer arquitetura, para cursar. E logo no primeiro semestre, tanto eu quanto o Felipe, nós já começamos a estagiar, começamos a trabalhar. Então, há 16 anos ininterruptos aí fazendo isso todos os dias. E acho que depois o Felipe vai falar um pouquinho por ele, mas eu fui para um ramo um pouquinho mais diferente. A gente foi para um ramo de luxo, fazendo casa-cor já no primeiro ano de estágio, fazendo alguns projetos grandes fora, arte base, eu desenhando algumas coisas fora. Já fizeram casa-cor? Fizemos casa-cor nos escritórios que trabalhávamos ainda com a S8. Houve um convite, mas a gente ainda não prosseguiu. Então mas tivemos lá dentro, eu tive particularmente lá dentro por algumas vezes, na época que a casa-cor estava no Jockey, foi muito bacana. Então eu fui para esse ramo de arquitetura mais de luxo, mais personalizada, mais do cliente final, de uma maneira mais residencial do que comercial. Então, essa união nossa, acredito que foi muito bacana, porque hoje a gente vai falar um pouquinho depois, hoje a gente faz duas frentes dentro do grupo, nós fazemos dois braços aí dentro do grupo. Então, essa experiência que eu trouxe lá de trás, somado com a experiência gigante do FII aqui, foi muito importante para a gente hoje conseguir consolidar um pouquinho do que a gente está fazendo, sabe? E vocês trabalharam em escritórios que têm um peso, né? Isso Sim. Trouxe um know-how muito grande para vocês, né? Até porque são escritórios totalmente distintos. Com certeza, áreas distintas. Áreas distintas. Até porque, aproveitando esse gancho, eu fui para uma área totalmente de construção civil. Então, eu dei muita sorte do caminho trilhado que eu fiz nos meus estágios. Então, eu comecei com marcenaria. Comecei numa grande marcenaria que tocava essa parte comercial e corporativa, muita loja de shopping, bastante empreendimento desse tipo. Depois fui tocar obra e eu terminei no escritório de engenharia, tocando grandes obras de galpão industrial, de galpões para locação. Então, a minha base mesmo foi de obra, que é totalmente diferente da do Gabriel, que foi tocado para uma parte mais de design, de criação de projeto. Sim. Então, esse complemento que foi muito bacana no nosso início, sabe? Uhum. Que deu abertura para a gente conseguir hoje ter a parte de arquitetura e a parte de engenharia dentro do nosso escritório. E hoje vocês têm um foco mais residencial, comercial? É sazonal, né? Hoje vocês têm essa... Depende muito, assim, tem alguns momentos que a gente assinou algumas marcas aqui durante alguns anos que nós fizemos virada de marca, acho que em quase todos os shoppings aqui de São Paulo. E então acabou que esse ramo comercial para a gente foi bastante interessante durante um ano e pouco. Depois a gente vai e faz um projeto bacana de residencial e isso roda e vai para a mídia e depois a gente acaba tendo uma onda muito grande de residencial. Então hoje a gente consegue atender
assim com excelência tanto a parte comercial quanto a parte residencial, mas é sazonal, depende da demanda. Na pandemia teve uma demanda, hoje a gente tem uma outra demanda. O nosso escritório foi tendo grandes momentos. Então, em 2018, 2019, a gente estava numa parte, era só loja de shopping, uma atrás da outra, para várias marcas, né, Gabriel? Sim. Aí veio a pandemia, né? E atrapalhou todo esse setor. Depois a gente entrou no setor de história de advocacia, lembra, Gá? É porque a gente atendeu um escritório grande aqui em São Paulo e como a gente atua em alguns momentos em alguns ramos que são um pouco mais fechados, então uma vez que você faz um trabalho interessante dentro desse grupo, você acaba ganhando uma notoriedade. Então depende muito daquilo que a gente faz. Hoje a gente consegue atender com exímia qualidade tanto o setor de lojistas quanto o setor comercial, corporativo e esse residencial final. O que é bacana é que quando vocês começam a trabalhar como escritório de advocacia que você citou, são tribos, né? Eles Sim, acabam exatamente. um passando para o outro, um indicando para o outro. Isso é fruto Sim. de um trabalho bem realizado de Com vocês, certeza. porque senão... Não, e você sabe bem, assim, às vezes você atende um cliente que ele faz parte de um clube, ele faz parte de um círculo de amigos, e o melhor propaganda sua, por mais que você invista em marketing, por mais que você invista em uma série de coisas, a melhor propaganda sua ainda vai ser a experiência daquele seu cliente. Então não vai ter uma propaganda, não vai ter um direcionamento estratégico que a gente vai fazer que vai vencer ainda a experiência do próprio cliente. Isso é... Vocês têm algumas estratégias, mas a mais forte, então, seria Com certeza, indicação. indicação Sim. de outros clientes satisfeitos. Hoje a gente tem uma empresa, o que é acoplado no escritório, a parte contábil, a parte de marketing, tudo isso ela vem de terceiros, né? Porque fazem melhor que nós, traremos para cá, isso é fácil. Mas, por mais que faça um trabalho nas redes sociais e tudo isso, ainda o cliente que faz mais sentido para a gente é aquele que entende quem nós somos. E para entender quem nós somos, não, assim, por mais que nós tentemos fazer isso diariamente nas redes sociais, fazer isso de um modo orgânico, eu vou conhecer uma MED realmente quando eu tiver em algum momento mais apto àquilo e não só numa mesa vendendo alguma coisa ou comprando alguma coisa. Então, hoje, quem entende quem é a S8, quem entende realmente qual é a nossa ideia, o que a gente tenta entregar para o cliente diferente, é aquele cliente que faz mais sentido para a gente, sabe? Exatamente, porque o cliente indicado, ele já teve toda a experiência da indicação da pessoa que indicou ele, né? Então, se só foi indicado porque foi positiva, né? Então, é muito mais fácil a prestação de serviço, exatamente. Gera confiança também na hora que vem uma indicação. Total. O cliente está mais certo de querer fazer negócio com vocês. A gente realmente investe nisso, em atender com excelência, justamente para essa árvore de indicação crescer cada vez mais. É o que vem acontecendo, graças a Deus. Eu venho percebendo aí, pelo tempo que eu conheço vocês e pela evolução, né, vocês estão crescendo muito rápido, né? Então, e é fruto de um bom trabalho, aquilo que eu estou citando sobre as indicações. Com certeza. Mas e de onde vêm as inspirações de vocês? Já vou começar a fazer perguntas difíceis aqui, né? Você pode contar? Vocês podem contar para a gente aqui? Tem coisas que assim são atemporais que a gente gosta muito. Uma vez a gente foi comentar e até conversou em relação ao modismo, em relação a tendências. Tem coisas que são atemporais, tem coisas que a gente faz hoje que vai ser interessante daqui a 30 anos e que foram interessantes em 30 anos. Então, baseando nessas pequenas coisas, eu acho que a gente traça uma linha para o escritório. Isso, estou falando de um desejo como arquiteto, como trazer aquele belo ideal, para trazer aquilo para o cliente. Mas isso é o que a gente imagina, né? Agora, no dia a dia, realmente, a gente precisa, às vezes, ser maleável, né? Porque a casa é do cliente, a loja é do cliente, é da franquia. Então, dentro daquela linguagem do cliente, dentro daquela linguagem da família, a gente precisa mostrar o melhor para ele, sabe? Não tem outro caminho. Que é essa dificuldade da nossa profissão. Vocês acabam né? estudando um pouco mais o cliente. Exatamente, então. porque a dificuldade da nossa profissão é exatamente a gente não colocar a nossa vontade. Claro, colocar a vontade do cliente de uma forma que faça sentido para o todo, sabe? Isso que é o mais difícil na nossa profissão. E acho que uma coisa que você não comentou é que a gente viaja bastante, acho que a gente traz bastante experiência e inspiração de fora. Isso é uma coisa que pra gente é muito rico, sabe? A gente viaja todo ano, Gabriel, a gente pega 20, 30 dias
em isso, férias e vai sagrado. passear e buscar referências, sabe? É que Porque os passeios nossos são Culturais. culturais. Arquitetura. Então, tem o passeio familiar e Certo. tem o passeio nosso. Então, os nossos roteiros são um pouco distintos do que Acho que todo a mundo vai gente gostar de faz, ficar dando volta em museu, né? que a gente faz com a nossa família, com as nossas esposas e tal. Então, isso realmente Ninguém pra merece, gente. né? A família vindo Pois passear é. e vocês lá Não, se eu falo, olhando se eu- arquitetura. Se eu falo isso para ela e a gente vai andando e vai passando a mão nas coisas, não faz o Arquiteto menor tem essa mania, sentido né? para quem não é arquiteto. Você fala, nossa, que bacana isso, MDF, sabe essas coisas? Então, é por aí. Muitas pessoas, eu sei que o grande gargalo dos escritórios é processo, né? Quais os processos do escritório que eu acho que muita gente quer saber, né? Inclusive vocês que estão numa crescente, né? Quando eu conheci, vocês tinham menos pessoas e hoje eu sei que vocês estão com uma equipe grande dentro do escritório. Como que é o processo de vocês? Acho que assim, o Felipe deve falar disso até melhor que eu, mas hoje a nossa grande missão parte um pouco mais para o lado empresarial do que para o lado de arquiteto propriamente dito, sabe? Então, hoje a equipe é grande, então essa parte de gestão de pessoas, trazer processos para o grupo, não para a questão de projeto. O projeto ele é mais simples, você tem uma linha de raciocínio ali para seguir, mas você gerenciar uma equipe... Você fala na maior naturalidade do Não, mundo, mas- o projeto é simples. Não, é aquilo que a gente sabe Mas fazer. Para É o vocês, que a né? gente Pra estudou, gente não. é o que a gente Sim. aprendeu na faculdade. Essa parte realmente empresarial é o que a gente acaba aprendendo nos tombos da vida, né? Graças a Deus a gente foi ganhando um pouco mais de corpo em relação a isso. Desculpa te gestão- cortar, não, mas gestão de continua falando aí pessoas. de processo. Gestão de pessoas, eu acho que hoje é a grande missão que a gente tem, assim, como empresa. Como arquiteto é mais fácil, assim, a gente tem embasamento para aquilo, para defender aquilo que a gente acredita, mas gestão de pessoas é um negócio que a gente comenta muito, é justamente a ausência da noção na parte de graduação de arquitetura. E como o essa nosso parte. escritório realmente a gente veio para o lado de projeto e obra, então, ainda mais a vertente obra, a gente depende de pessoas, né? Até a parte de projeto, a gente E aí- consegue tocar muito bem. E esse eu, é o Gabriel, diferencial e mais- que vocês têm, né? Sim. Porque vocês A gente foi para um trabalham caminho diferente. com obra e Projeto. arquitetura, É, escritório, né? Hoje o escritório ele é um grupo, então a gente tem 2 braços, S8 Construção e S8 Arquitetura. E toda a parte de execução, a gente fugiu um pouquinho do que a maioria dos escritórios queria fazer, que é essa terceirização, né? Então a gente pensou em realmente dar uma alavancada como empresa e a gente abriu a parte de engenharia. Por quê? Eu sei que é dor de cabeça isso, né? Não, É dor total. de cabeça. Mas a gente via que era a mesma dor de cabeça que realmente fazer projeto e acompanhamento. Então, no fim, quem faz o projeto e acompanhamento também se responsabiliza por toda aquela execução. Então, a gente preferiu jogar para dentro do escritório e ter meio que o controle do todo, sabe? Porque a partir do momento que a gente só acompanhava, tinha lá o empreiteiro, o executor, e a gente não tinha poder sobre Sim. a equipe deles. A gente resolveu trazer essa responsabilidade para dentro do escritório e realmente tomar essa frente, sabe? Bacana. E quem cuida do quê? Vocês fazem um trabalho tudo junto e misturado ou cada um tem um setor? Porque para ser sócio hoje, para vocês terem sócio, é difícil. Ter não? sociedade é o que eu falo assim, a gente, antes de ser sócio, o Felipe fala isso Há toda quanto vez. tempo mesmo que vocês são sócios? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Mas a gente está desde a faculdade junto, né? Então a gente está 15 juntos. É, Na mesma sala, de Então, amizade eu mesmo. entendo sociedade, se você não tiver muito bem alinhado com o teu sócio, é muito difícil, né? Então, hoje a cada gente um faz vê- uma coisa ou é tudo junto e misturado? Como que Depende, funciona é que, assim, a sociedade de vocês? A gente tenta dar uma regionalizada. Assim, tem alguns clientes que não sabem nem da minha existência. Né? É mesmo? Sabem do escritório e tudo mais, mas assim, aquela constância diária, por exemplo, dependendo da região, o Felipe vai atender Exatamente, o mas cliente. lembrando também, o Gabriel faz muito bem comercial, coisa que eu não faço, sou zero à esquerda, tiver que vender uma caneta, eu não consigo vender. Então o Gabriel faz o comercial muito bem. Eu já fui para o lado de fazer a parte de planilha, planejamento, cronograma, finança, eu toco. E, claro, também essa divisão de clientes por regiões, sabe? Então a gente tem essa divisão. Mas o Felipe falou do comercial, mas assim, da mesma maneira que se eu não fosse, se eu precisasse ter as qualidades que o Felipe tem para gerir essa relação cliente e o escritório,
ele tem muito mais filtro, muito mais tato em alguns momentos, justamente por conseguir lidar. Vem de uma família de psicólogos, então o tato dele é um pouquinho melhor que o meu. A gente vai somando essa Bagagem qualidade familiar. de cada um, sabe? No escritório de vocês tem psicólogo ou ainda não? Não, ainda não. Não, é que a família dele é de Não, psicólogo. mas eu tô com a terapia em dia, então A a terapia terapia está tá em dia. Boa. E quais são os principais desafios que vocês encontram no dia a dia, no trabalho? Eu acho que a prestação de serviço, realmente, achar os profissionais necessários para cada atividade que a gente tem que exercer, sabe? Então, a mão de obra, eu acho que como qualquer a galera que presta serviço, acho que vai falar a mesma coisa, que é mão de obra. Então, nossa dificuldade hoje em dia, como a gente executa a obra, é ter mão de obra. Pessoas, então. Pessoas. Eu acho que a gente poderia estar crescendo muito mais do que realmente a gente anda crescendo, mas a gente, infelizmente ou felizmente, dependemos de pessoas. Então, ainda mais nessa construção civil, a gente entende que o Brasil não tem essa formação do pedreiro, do azulejista, do encanador. Então, isso a gente acha que precisa ser mais incentivado no Brasil, sabe? Esse é o nosso gargalo hoje em dia. Esse é o maior desafio de Com vocês. Muita gente reclama, eu não tenho cliente. Vocês não. Vocês graças não a Deus, conseguem ter mais clientes. Exatamente. Por conta Então, de muito pessoas. cliente a gente acaba declinando, né, com dor no coração, porque realmente a gente não vai ter frente para tocar com excelência o projeto, sabe? A nossa ideia sempre foi fazer um serviço, trazer um serviço diferente, um serviço de qualidade, sabe, Ahmed? Então, a partir do momento que a gente entra numa linha de produção, a gente acaba perdendo um pouco da essência daquilo que a gente começou lá atrás. Então, hoje a gente tem pessoas mais jovens na nossa equipe que a gente vai, incentiva e você quer ser profissional, você quer ser um eletricista, você quer fazer tudo mais, ótimo, você teve quem te ensinou lá, né? Você, por mais novo que você seja, você teve um embasamento para aquilo, mas vamos fazer um curso profissionalizante? Tá? A empresa está cedendo para você aqui, quer fazer um curso, você quer ser um profissional do ramo da elétrica? E vocês, então, ajudam a formar Sim. pessoas? Sim. É super importante. Então, hoje, a nossa equipe, que vai lidar com alguns setores que são específicos, você quer aprender? Está aqui. Você quer fazer um curso de automação? Está aqui. Você quer fazer... Então, bacana. Isso a gente... Como tem dificuldade de encontrar profissionais, quando você tem aquele profissional, você acaba preparando ele para fazer um serviço melhor, né? E hoje a gente vê que é mais fácil você pegar alguém que não tenha tanto conhecimento, mas tenha vontade de aprender, do que você pegar alguém que já tem alguns vícios e acha que realmente ele está ótimo, que ele sabe e o que ele pode entregar é aquilo. E a gente vontade, comprometimento. Então, assim, para a gente hoje os nossos problemas talvez sejam um pouquinho diferentes dos demais, porque a gente é arquiteto, a gente faz projeto, a gente faz tudo, mas pelo fato da construtora, então hoje a gente tem alguns problemas mais talvez parecidos com o seu, que é em relação a pessoas, em realmente você trazer, né, gente para a sua equipe que entenda realmente o que a S8 quer trazer para o mercado, o que a Toda Esquina quer trazer para o mercado. Então, aquela pessoa que tem orgulho de botar a camiseta, de trabalhar para você, assim, junto... As pessoas reconhecem quando você ajuda, quando você treina, quando você prepara, até porque é uma evolução profissional, né? Não tem dúvida. Profissional e pessoal, né? Vocês têm total razão. Bacana. E vocês são adeptos a modismo? E aí? Esse é quase o limite do humor, por humorista. Assim, a gente tenta sempre trazer aquilo que a gente acredita. Tá? É sempre possível ser aplicado? É mentira se a gente disser que sempre... Porque cada um é cada um. Cada cliente é um cliente, cada família é uma família, cada necessidade é uma necessidade. Então, se a gente tentar trazer aquilo que a gente acredita como arquitetura ideal, como belo ideal, não vai funcionar para todas as pessoas. Então, comercialmente falando, a gente se adapta bem, eu acho. Com certeza. Né? A gente se adapta bem para realmente trazer dentro do que o cliente imagina, dentro do que ele espera, o mais adequado possível. Porque do outro lado tem um cliente com vontades e escolhas próprias, né? Então, pode ser que às vezes não caiba dentro da casinha do Felipe e do Gabriel. Mais importante é que o resultado final é que a pessoa fique feliz com o que foi entregue, sabe? Isso pra gente é o mais importante. Nós temos as nossas convicções, assim, que são muito parecidas. Então, as nossas convicções, elas são sempre latentes. Quando não tem algumas combinações, vocês acabam orientando com também. Certeza. É claro, se chegar num momento e falar, cliente, isso não vai ficar legal. Então, a gente fala, não, mas eu quero assim, cara, é a sua casa. Então, isso a gente tem como base no nosso escritório. Então, primeiro a vontade do cliente, depois a nossa. Claro, com um toque profissional que a gente sabe fazer.
Sim, até para o resultado final Claro, Com certeza. ser positivo, né? Com Que o certeza. cliente Não tenha fique dúvida. satisfeito. Não tenha dúvida. que é o principal. Que a gente projeta para pessoas. Então, esse é o... Bacana. E qual é o diferencial de vocês? Qual é o diferencial da S8? Vocês podem contar esse segredinho para a gente? Porque algumas pessoas podem escutar e falar... E olha que nós estávamos falando disso. Mas agora, pô. a gente conversou isso nos bastidores, né? Eu acho Sim. que não tem problema nenhum em compartilhar, né? Um acaba ajudando o outro, porque se o mercado todo, os profissionais, estiverem alinhados, certeza. fazendo um bom trabalho, isso é bom para todo mundo, para o Não tenha setor. dúvida. A gente teve uma reunião, uma viagem há pouco com o pessoal e que eu até comentei com você agora há pouco. Eu fiz aniversariei bem no meio da viagem. Então, acabei ganhando um pouquinho mais de voz, mais do que eu já falo. Eu ganhei um pouquinho mais de voz e realmente, assim, foi mais para o final da viagem. E a gente conheceu alguns arquitetos que estavam lá, alguns profissionais, realmente do lado profissional da pessoa. No Instagram, nos eventos, nas premiações que nós estamos. E quando a gente conheceu a fundo daquele profissional, ele era só uma pessoa. Então, o mais interessante, que é o que o Felipe acabou de dizer, e eu saliento isso, é que a gente trabalha com pessoas. Nós trabalhamos com sonhos, para pessoas. Então, o que realmente a gente tem de diferente é produtos bons, você tem muitos no mercado. Execuções de obras com exímia qualidade, você tem muitas no mercado. Conciliado isso, mas a gente entende que isso é realmente o que é necessário. Isso É esperado, né? é o esperado, é o alicerce de qualquer empresa que você contrata realmente para entregar um serviço bom para você. O que a gente pode entregar de diferente, eu acho que é simplesmente a experiência que a gente tem e a história que a gente carrega. Então, a S8 tem uma história, o Gabriel e o Felipe juntos temos uma história, e o que a gente tenta entregar para o cliente é desmistificar a profissão e trazer que todo mundo pode ter um auxílio de um arquiteto, todo mundo pode ter um arquiteto junto que vai auxiliá-lo do começo ao fim e mostrar as melhores opções, as melhores escolhas para ele, sabe, E tentar deixar o processo o mais leve possível. Quem sabe que reforma, sonho, dinheiro, é difícil de lidar com tudo isso. Tudo isso na mesma frase já é Então, complicado. expectativas, né? É um baita desafio. É um baita baita desafio. desafio. As expectativas são, é o que o Felipe falou, as expectativas são muito altas. Então, quando você contrata uma marcenaria de luxo, quando você contrata um arquiteto que já tem um nome no mercado, que tem uma experiência, então você vem com uma régua mais alta, sabe? Então, a gente entregou agora 3 projetos nos Estados Unidos. Nós fizemos uma arena... Vocês têm trabalho no exterior Temos. também? Então, a gente entregou agora uma arena poliesportiva em Newark. O Dorival estava lá, técnico da seleção, fez Que bacana. uma baguncinha lá, foi legal. Então, assim, a gente começa a ganhar um nome, começa a ganhar alguns projetos com uma notoriedade interessante e isso acaba jogando a régua um pouquinho mais para cima. Então, a gente precisa entregar uma experiência para o cliente, falávamos disso agora há pouco. Então, o que a gente tenta realmente é humanizar a profissão e mostrar para todo mundo que o arquiteto ele é essencial nesse processo. Você vai não ter assistência de um engenheiro na hora da execução da obra, de um arquiteto na hora da concepção do projeto. E justamente a gente acha que se a gente conseguir unir as duas pontas, que é a execução e o projeto, dentro do grupo, que foi a nossa ideia lá atrás, a gente consegue ter esse profissional do começo ao fim. Como que vocês lidam com os clientes, hein? Os clientes, principalmente pós-pandemia, né? Eles estão muito diferentes. Sim. Vocês acabaram respondendo, mas... O nível de exigência... Você talvez veio de tenha uma família de aumentado. psicólogos, Exatamente. né? Eu acho que ainda mais relacionado à residência, acho que os clientes estão mais exigentes porque eles entenderam o real sentido da casa, né? Porque muitas vezes, antes da pandemia, a pessoa realmente acordava, tomava o café da manhã, tomava o banho, ia embora, voltava para casa, jantava e ia dormir. Esse é meio que o panorama de 99% das pessoas antes da pandemia. Depois que a pessoa começou a entender a casa, a ficar ali o dia inteiro, entender aquele ambiente como um ambiente único, que ela vai passar o dia inteiro naquele lugar, ela começou a dar importância para algumas coisas que ela não dava antes. A iluminação correta, ao ponto de tomada tem que estar, meu Deus, onde eu vou ligar meu notebook, um sofá confortável, tomada, uma ergonomia. Local para trabalhar. Exatamente. Então, os clientes começaram a ficar um pouco mais exigentes, porque começaram realmente a entender a função da residência, sabe? Então, mudou bastante o panorama depois da pandemia. Mas os clientes mudaram, porque assim, o método, né, das pessoas
ficarem mais nas residências, né, e ver um conforto, é interessante também, mas as pessoas conseguem lidar, porque às vezes a gente vê um escritório que não consegue chegar até o fim, até o final com o cliente, né? Sim. E vocês, nas obras de vocês conseguem. Graças a Deus. Isso é importante na prestação de serviço, é chegar realmente até o final. A prestação de serviço, porque assim, enquanto a gente vende, quando a gente vende um conceito, a gente vende um projeto, a gente vende um ideal, a gente está vendendo aquilo que ele não é mensurável. Então, o que a gente vende, ele não é um copo, ele não é um relógio, ele não é... Então, não tem outras pessoas que estão vendendo o projeto que a S8 está vendendo. A gente está vendendo o projeto da S8. Se ela quisesse um projeto de outro escritório, ela procuraria outro escritório. Então, aquilo você não tem parâmetro. Então, aquilo realmente para a gente é fácil. Agora, quando você vai prestar serviços, às vezes o que é bom para mim não é bom para o cliente. Você sabe bem disso. Às vezes o que é bom para você, para mim não é interessante. São expectativas, né? Entre expectativas e entre parâmetros. Então, assim, a prestação de serviço, ela é realmente muito desafiadora. Sim. Então, conceber o projeto, captar o cliente, vender o sonho, vender tudo isso, é muito mais simples. Agora, você fazer com que ele continue amando aquele sonho durante 1 ano, 2 anos, aí é o desafio. Então, é justamente gestão de pessoas. Gerir uma equipe, gerir um cliente, gerir um sonho, uma expectativa, ansiedade. Atendimento, né? O atendimento é muito importante. Bacana. Porque problemas acontecem, né? Como com a nossa empresa, com a empresa do obra, parceiro. é muito processo, e do começo Exatamente. ao fim, como vocês trabalham também, é uma jornada muito longa. Com certeza. Eu acho que, cliente, acho que né? o segredo, né, que a gente tentar diluir o problema, né? Que o cliente não absorva aquilo para ele. Então, a gente tem que estar sempre à frente do negócio para realmente não acabar com o sonho do cliente, sabe? Tirar a magia do processo, como o Gabriel estava falando. E o que é inegociável para vocês no escritório S8? Eu acho que a gente começou querendo com um sonho lá, querendo entregar coisas diferentes, e eu acho que hoje ainda é de uma maneira um pouquinho diferente. A gente quer trazer para o cliente uma experiência muito bacana. Então, o que é inegociável para a gente é trazer uma experiência do começo ao fim diferente para o cliente. Então, desde o momento que realmente ele casa com aquela ideia, que ele está naquela lua de mel com aquela ideia, até o momento que ele realmente vai entrar na casa, vai falar, poxa, eu moro aqui. Então, assim, realmente aquilo que a gente não abre mão é a gente mostrar para o cliente que tudo aquilo que ele sonhou no começo vai ser exatamente como ele sonhou lá no final. Então, o negociável para a gente é realmente trazer desse sonho algo palpável, algo real lá no final das contas, sabe? E eu acho que complementando também a transparência, eu acho que é muito importante no processo, ainda mais quando a gente fala em obra e execução. Porque a galera na hora de vender olha, se o apartamento consegue ficar pronto em 3 meses, consigo, e não vai entregar. Então, uma coisa que a gente deixa sempre claro ao cliente, seu apartamento de 120 metros quadrados, estou chutando qualquer coisa, tá? Vai demorar 6 meses. Ah, mas não consegue fazer em 4? Não consigo. Então, essa transparência, até para a gente não acabar frustrando o cliente lá no final. Sim. Sabe? Isso é uma coisa que é inegociável dentro do escritório. Sim, isso é importante até para não criar expectativas. Exatamente. Muitas vezes nós perdemos clientes pela transparência. Porque a gente quer realmente trazer uma experiência legal para o cliente e essa experiência legal é não frustrar. A curto prazo, né? Eu entendo que é a curto prazo, mas a médio e longo prazo, Exatamente. Não tem a dúvida. esses clientes eles podem vir a procurar vocês por conta disso, né? Até Eles pela frustração, foram às vezes, no transparentes meio do caminho, comigo. né? Sim, porque tiveram a frustração, Exatamente. porque às vezes é difícil, né? Sim. Não, e na nossa área é difícil, porque tem gente que na hora de vender promete realmente, vou fazer seu apartamento em 3 meses, mas não é impossível fazer esse apartamento em 3 meses, porque depende disso, disso e disso, sabe? Sim. Então essa transparência é inegociável, porque senão no final das contas não vai acontecer aquilo que a gente prometeu e o cliente vai ficar chateado. E acaba com toda aquela ideia daquele ramo de indicações, que é aquilo que a gente acredita que estava falando no começo do podcast. Vocês citaram que vocês hoje têm um escritório de arquitetura e é de construção também. Vocês citaram que tem mais pessoas e hoje vocês acabam ficando mais como gestores, fazendo a gestão do escritório do que... Como que vocês levam isso, né? Tranquilo? Porque vocês aprenderam isso na faculdade? Não. Fazer a gestão? Imagina. Infelizmente não. Imagina. Como que vocês encaram, né?
Foram 10 anos, né, Mamed? São 10 anos de empresa esse ano. Vocês conseguem conduzir muito bem? Ou vocês falaram que vocês formam? Muito vocês melhor do que antes. Eu acho Muito que melhor. foi um treinam, os aprendizado. processos estão muito bem desenhados. É sempre uma construção, assim, esse ano é melhor do que ano passado, ano que vem vai ser melhor do que esse ano. A Conseguem concepção a gente ainda não acompanhar. abriu mão. Certo. Assim, por mais que tudo isso tenha ganhado escalonado um pouco o tamanho do escritório, a quantidade de projetos, a concepção do projeto somos nós dois que Sempre fazemos. os dois. Ainda a gente não é negociável Eu acho que vai continuar sendo. fazer isso, sabe? Porque o DNA realmente, eu acho que o S8 em arquitetura é muito importante, mas o DNA realmente é Felipe e Gabriel, né? E nessa E construção as de 10 anos. pessoas exatamente. buscam Felipe e Gabriel, né? Exato. Sim, acima de tudo. Acima de tudo. Justamente é o que eu até estava comentando antes, o que a gente entrega realmente é de exima qualidade, os processos que nós entregamos durante a obra é muito bacana, mas ainda a personificação do escritório ela é muito latente, sabe? Então, o apreço com o Felipe é muito grande, dependendo do cliente, o apreço com o Gabriel é grande. Então, a S8 hoje vem junto com isso, mas ainda tem esse DNA muito pessoal do nosso escritório, sabe? Bacana. E vocês sabem o que os clientes dizem de vocês? Vocês acabam Tem coisa que é melhor pegando não esse saber, né? feedback? O que dizem para nós... Ou de nós, né? Ou No de final nós. da obra. A grande maioria dos feedbacks são bem positivos. Lógico, tem feedbacks negativos, porque é prestação de serviço e a gente lida com expectativas, né? Mas no final Acaba sendo positivo. Até porque é o que a gente está falando no começo do podcast. A gente investe muito nessa parte das indicações. Então, para rolar essa indicação no futuro, realmente a gente precisa fazer um atendimento bacana, sabe? Muito bom. Estou muito feliz aí pelas respostas. Nossa, Eu também. acho que as pessoas que forem assistir vai agregar, né? Eu agradeço demais a presença Posso te de interromper vocês. um segundo? Só queria te falar um negócio que Claro. eu até comentei com a Ana lá atrás. E quando a gente conheceu você em 2018, a gente tinha uma empresa bem menor. E a gente comentou lá atrás, a gente falou assim, poxa, o jeito que as pessoas falam do Mamed, o carinho que as pessoas falam de você, como líder, como gestor, inspirou a gente pra caramba. Verdade. De verdade. Então, assim, o cuidado que todo mundo falou sempre de você foi muito legal pra gente, que a gente falou assim, poxa, a gente está numa crescente, mas a gente não queria em um dia chegar e falar assim, poxa, eles são chefes, mas realmente não tratam legal o pessoal, a gestão pessoal, a gente bate muito nisso que lidamos com pessoas. Com certeza. Então, no primeiro contato que a gente teve, acho que é uns 2018, se não me falha a memória, uns 7 anos atrás, 7 anos. Faz... a gente comentou internamente, a gente falou assim, poxa, nós temos algumas pessoas que nós nos espelhamos e a maneira, antes de a gente conhecer o Mamed como pessoa, a maneira com que falavam de você nos inspirou a gente pra caramba. Então, tá aqui hoje é muito legal. Muito obrigado Muito pelo legal. feedback. E eu acho que é isso, né? Deixar a marca registrada Com certeza. do escritório de vocês. Eu acho que isso, a pessoa chegar, quando terminar a casa, falar, olha, foi o escritório S8 que fez a minha casa. Olha como que ela tá linda, né? Sim. Isso aí. E indicar. E obrigado pelo feedback gente também agradece. de vocês. De coração. E é isso. Muito Bom, obrigado. Mais um ADCast aqui entregue. Obrigado pela presença Agradecemos. e sejam bem-vindos sempre aqui conosco. Obrigado. Obrigado.